Dia 14 de julho de 2022 e começamos mais uma live do Ari. Hoje, conforme as pessoas forem chegando, a gente vai bater um papo bem bacana, porque a nossa convidada hoje é a queridíssima Maristela Law, que vai falar um pouquinho sobre a metodologia coaching e a gente poder discutir um pouquinho um monte de assuntos bacanas. Obrigado aí pela presença de vocês, pessoal chegando. E a gente daqui a pouquinho já começa esse bate-papo. Maristela também já deve estar quase chegando aí na área. O pessoal entrando, obrigado pela audiência. A gente tem feito umas lives muito legais, né? É uma iniciativa que começamos assim meio despretensiosa e hoje a gente vê que está dando uma repercussão bem bacana, com conteúdos muito incríveis, com convidados para lá de especiais. Então a gente já teve aí a presença de muitas pessoas queridíssimas e claro, cada vez vai subindo mais. Eu sempre falo, né, que a responsabilidade do próximo é sempre maior do que a dos anteriores, porque a gente começou lá na quarta-feira retrasada olha, eu ia falar com a Maria Ângela, com a Ronange, e aí depois veio Rosana Nunes, um monte de gente super, super, super especial, passou por aqui já pessoas, inclusive internacionais, palestrantes TED, médicos, né, apresentadores, engenheiros, e cada dia que passa fica mais bacana, né? Eu vou chamar aqui, que eu já percebi que a Maristela, então convidá-la para entrar aqui no vídeo, para a gente poder bater um papo. Chegando. Olá! Deixa eu pôr aqui o fone, acabei esquecendo, que acho que é melhor. Fica melhor, fica melhor. E aí, tudo bem? Vamos lá. Tudo bem, tudo ótimo. Tava falando da tua responsabilidade do seguinte, porque cada dia que passa, a gente vai estreitando mais as conversas e assim, o grau de convidados, né? O nível dos convidados muito incrível, né? Assim, eu honestamente, quando convidei as pessoas, né? E você é uma delas que eu convidei, eu ficava imaginando, não, eu vou convidar para uma live, às vezes a gente convida para o programa de TV, é um pouco mais fácil, porque às vezes as pessoas, televisão, tal, acaba abrindo agenda, tal, e aí tem as assessorias de imprensa, muitas vezes, que ajudam. Agora a live, eu falei, live ninguém vai aceitar, né? Fazer live 10 horas da noite, imagina, né? E até agora eu tô com 100% por enquanto de aceitação, né? Porque todo mundo que eu convidei aceitou prontamente, a gente foi ajeitando, né? E alinhando a agenda naturalmente. E aí tá incrível, né? Porque, olha, eu vou falar, você tá encerrando uma semana e um período aí que não é brincadeira, né? Ontem com a doutora Andréia Nossa, falando foi. Tem sobre... sido, né? Tem sido, cada uma melhor que a outra. Aí eu fiquei até assim, olha a responsabilidade com essa gente assim de muito gabarito. E você também faz parte disso. É que nem quando eu entrevisto, eu convido, você também já participou, né? Eu convido para fazer o programa da TV, né? O Pessoas de Valor. Aí eu falo, olha, vamos fazer o Pessoas de Valor. Aí as pessoas falam assim para mim, nossa, mas eu sou uma pessoa de valor, né? Caramba, que legal, que honra, tal. Porque o nome intimida um pouco, né? Agora, a live do Ari não, é uma coisa mais informal, é um bate-papo. Até porque eu não sou entrevistador. Ontem até a doutora Andréia falou, né? A Andréia falou assim para mim, nossa, você entrevistando é incrível, né? Porque você tira umas coisas que eu nunca falei para ninguém, aquela coisa toda. Ela me falou nos bastidores. E por incrível que pareça, eu não sou entrevistador, né? Eu não nem pego esse título, mas eu acabo conversando um pouquinho e como eu gosto da área, eu não vou entrevistar, por exemplo, sobre gastronomia ou sobre outros temas. Então, no caso de desenvolvimento humano, é uma coisa que eu adoro, né? Eu trabalho com isso também, você sabe. Então fica um pouquinho mais fácil, porque aí vira um bate-papo, né? Quem está assistindo aqui vira um bate-papo. E ao mesmo tempo quebra a rotina, porque 10 da noite, em geral, ou o pessoal tá na rua embalada, né? Tá lá nas curtições da vida, ou está discutindo filosofia, discutindo o sentido da vida. E aí a gente acaba fazendo parte desse universo, né? Porque tem aí pelo menos umas 60 pessoas fazendo live no mesmo horário, né? Toda noite todo mundo faz live, isso é bacana, né? Porque multiplica conteúdo, ao mesmo tempo a concorrência é gigante. E aí a gente acaba nichando aí, pegando um grupo de pessoas que tem
digamos, uma procura, né, uma busca por um autoconhecimento e um conteúdo de qualidade. Então, obrigado por você ter aceitado, né, prontamente o convite, estar aqui com a gente numa quinta-feira. Essa quinta-feira está com cara de sexta, porque eu estava agora no trânsito e a impressão que tá todo mundo na rua, meio verão, né, porque deu uma esquentada, todo mundo resolveu sair. Então tá É, uma quinta-feira diferente e agradável, né? é verdade, tá muito gostosa a noite e eu que agradeço aí o convite, não teria como recusar, porque assim, a gente aprende muito, né? Quando a gente fala, a gente também aprende, né? E Com certeza. essa troca é muito importante. Eu não gosto muito de fazer live porque eu tenho um pouco de crença com tecnologia. É, porque aí eu fico pensando assim, pode travar, e aí fica a coisa mal terminada. Eu prefiro a TV. Não, com E, certeza. e hoje foi um dia bem agitado. Hoje a Fernandinha está aí vendo a live. A gente foi para Praia Grande e esses incêndios todos, né, que tem Tumultuado. acontecido. E para você passar por São Vicente estava um caos. Um Parece caos. que, Um caos. além de tudo, né, o calor e tudo isso, o Sim. caos mesmo. Eu tive uma dinâmica na semana retrasada, que é a marca Pessoal Sentidos, que a gente trabalha, uma das coisas que a gente trabalha são os elementos da natureza, né? E aí a gente trabalhou muito fogo, né? E até vim desse treinamento falando com a Ronange, né, que é uma das facilitadoras também, e que abriu a live do Ari, né, na quarta-feira retrasada, né? E eu tava falando assim, Rô, a gente trabalhou muito fogo, assim, o fogo tá muito forte, assim, sabe, as coisas, porque o fogo nos elementos da natureza, quando a gente está trabalhando mindfulness, o fogo tem a ver com intensidade, com paixão, né? Então a gente fala da Reis Parit lá, essa coisa realmente de você estar, como eu posso dizer, apaixonado pelo aquilo que você está fazendo, é colocar paixão, né? E aí ela Uhum. fala de obsessão, ela usa esse termo, eu entrevistei ela no Pessoas de Valor, até a gente brincou com isso, porque muitas vezes as pessoas falam que obsessão é algo negativo, tal, e ela vê com um olhar positivo. E aí, de repente, não para de acontecer incêndio. Aí eu falei assim, acho que a gente ativou esse fogo lá na vivência, porque é inacreditável. Hoje eu estava do lado, eu estava no centro de São Vicente, no incêndio, assim. Aí Ah, outro dia, acho que foi segunda-feira, se eu não me engano, eu fui com a minha filha num curso de slime, foi terça-feira, num curso de slime, que foi do lado da igreja, do naquele Imbaré. prédio que pegou fogo. Ai. Aí, aí, aí pegando fogo, eu falei, meu Deus do céu. O fogo tá pegando fogo em tudo, né? Então eu já tô assim, né? Vamos diminuir um pouco essa coisa dos sentidos, dos elementos da natureza, dar uma diminuída. Mas brincadeiras à parte, eu deixei uma missão. Hoje eu estava conversando com a Delba de manhã, né? Mais cedo, porque ela vai participar na semana que vem. Ai, a E aí eu Delba é falei, uma graça, ela. eu Adoro. falei assim, né? E eu jogo os temas para as pessoas. Como eu joguei um tema, o Alexandre Quartz também já está aí assistindo Eu e tal. fiquei pensando assim, olha o tema que ele jogou assim. A Então, gente nem eu jogo os conversou sobre o temas. tema. Eu joguei o tema do desconhecido para ela, e ela assim, como assim? Que tema é esse, né? Que você, né? Por que você pensa nesse tema? E assim, eu não negocio o tema com as pessoas. Normalmente, quando eu entrevisto no Pessoas de Valor, eu não dou pauta, que uma negociação assim que não existe. Então, por ontem, eu entrevistei o CEO da Yellow, que é de Belo Horizonte, ele veio para São Paulo, a gente fez um bate-papo, e ele assim, qual é a pauta? Assessoria de imprensa perguntando, eu falei assim, não tem pauta. Assim, o programa é esse, a tônica é essa, assim, eu te pegar e a gente conversar como se fosse um bate-papo. Se a gente combinar o que a gente vai falar, perde a química, perde o formato do programa. E na live eu joguei uns temas, e no caso eu joguei um tema que é uma grande responsabilidade para ti, porque muitas pessoas, eu converso com o Bruno Faria, que é um anti-coaching assim, pesado, né? Então ele tem um perfil lá, ele é psicólogo e ele realmente defende essa coisa, né, da psicologia ferro e fogo, e que todas essas outras técnicas, ferramentas, metodologias são tudo muito falcianas, aquela coisa toda, e claro, tem lá o site anti-coaching que dá porrada, né? Tem o coach do É, fracasso. Então, assim, tem vários perfis fazendo muito sucesso nas redes, justamente falando fazendo mal contra. da metodologia coach. Aí eu joguei para você uma responsabilidade que é assim, vamos desmistificar um pouquinho isso,
porque existe um ponto dentro da metodologia coaching, e que aí os profissionais formados, que tem fundamento, por exemplo, você sabe, a gente é muito parceiro, eu e a Renise, e assim, a Renise é psicólogo, o Roberto é psicólogo e trabalha com constelações, ele é médico e trabalha com constelações familiares. Então não tem nada de sobrenatural, né, nem de, assim, fictício, né, de fumaça, Uhum. tem metodologia, tem fundamentos. Ontem mesmo na Andrea, quando a gente estava falando de domar o caos, ela começou a colocar algumas metodologias ali que é puro coaching, né? Uhum. Então tem um pouco disso. Aí eu começo perguntando para você, já que você tem uma obrigação muito grande hoje, uma responsabilidade gigante, além de estar na sequência aí de grandes nomes, Alexandre Quartz, Ronange, todo mundo que já veio, que você já conheceu aí a Priscila Caminha do Rio, a Alessia lá de Tóquio. Afinal, programação neurolinguística, coaching, essas coisas todas que falam por aí, é tudo coisa do bico do papagaio, é tipo coisa de do sobrenatural. Vamos começar por aí para a gente já começar com os dois pés no peito. Não, então, eu acho legal, assim, eu sou super defensora do coaching, porque o coaching é o que eu estudei, né? É o que eu domino, né? Então, e a base do coach é a neuropsicologia, Só para quem não te conhece, né? Você tem MBA em desenvolvimento do potencial humano. isso, só para deixar um pouquinho fundamental, porque às vezes as pessoas falam, ah, pô, ele vem entrevistar um coaching, né, uma coach, e aí vai falar de coach e tal, fica defendendo coach. Não, eu estou falando com Não, duas pessoas que têm várias pós-graduações e a gente pode discutir sobre a metodologia num nível um pouquinho mais eu sou, profundo, na né? verdade, a minha formação é direito. Sim. Eu tenho depois da aposentadoria, eu trilhei uma carreira aí de consultoria, bancária, mas com foco em consultoria. Então, sempre com pessoas, que é algo que me atrai, que eu gosto, né? E Uhum. quando eu me aposentei, eu fui me aprofundar, eu fui estudar, e o MBA foi assim, veio de presente na minha vida, eu e a Renise e o Tucci também, né? Nós Uhum. já tínhamos essa linha de pensamento que queríamos nos aprofundar. E assim, o autoconhecimento é um caminho sem volta, né, Ari? Sim, Quando a sim. gente é uma coisa incrível e você nem percebe as transformações que eles fazem, que isso faz na vida da gente. E Uhum. eu acho que assim, a maior credencial que a gente pode dizer é o nosso próprio exemplo de vida, Uhum. né? Porque a gente começa por nós mesmos, por nós, né? Uhum. E o Ronaldo falando que não sabia que eu era colega dele, né? O Ronaldo é advogado. Aí, aí o que acontece? É, no MBA, foi excelente, foi um MBA pela Franklin Covey, em São Paulo, que iniciou que pela é, Franklin que é Covey. que é sensacional, né? Porque, Isso, assim, para quem não conhece, Stephen Covey dos Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes e que tem o Instituto Franklin que forma pessoas no mundo inteiro com potencial humano lá no topo, lá né? no topo. É coisa de primeiro mundo E mesmo. exatamente, eles é que são credenciados no Brasil para certificar nos sete hábitos das pessoas altamente eficazes, que Hum, também é das certificações que eu tenho. A gente tem essas pequenas certificações que vão se complementando aí, né? uhum, uhum. E nesse MBA nós tínhamos professores assim de alto gabarito, neurocientistas, psicólogos, enfim, era um time muito bom mesmo. E entre os professores, muitos deles eram coaches. E foi quando o primeiro momento que eu tive contato com isso, porque eles usavam a metodologia para desenvolver os temas na aula. E Uhum. aí foi quando surgiu essa curiosidade. Eu me lembro que a primeira vez que eu peguei um cartão que eu vi, nossa, que legal, quero saber o que é isso daí. Eu não tinha muito a ideia disso. E aí eu fomos fazer as formações de coach. E assim, eu sempre com a minha parceria aí com a Renise, Com a a Renise. gente tem muita afinidade, assim, tanto Sim. quando trabalhávamos, mas quando estudamos e a gente fazia o MBA e durante a semana a gente sentava para reestudar tudo que a gente tinha aprendido e era muito bom.
E aí a gente foi... Só deixar registrado que a Renise também está na lista das pessoas que vão participar da live do Ari, porque, claro, não tem como ela escapar, mas ela está no Canadá, mas Canadá. assim que ela voltar, ela pisou no Brasil, no dia seguinte ela já está aqui comigo, porque já está na agenda já. Só deixar registrado. Porque tem gente que está assim, mas quando que vai, Renise? Que nem o Roberto, a mesma coisa. Quando que o Roberto vai? Você fez live todo dia com ele no final do ano, e agora cadê o Roberto? Tá, o Roberto é quarta-feira que vem. Então, e a Renise, voltando ao Canadá, ela já está aqui com a gente também. Deixar registrado aí fazer essa observação. Exatamente. Ela está lá em Toronto, né? Curtindo aí as férias. E aí, o que acontece? Nós, por curiosidade, a gente foi, percebeu, né, essa dinâmica, achou bacana e fomos estudar. E fizemos uma pesquisa que eu acho que até quem quer se submeter a um processo de coach é uma dica que eu dou, que é o primeiro passo. É você procurar qual é a formação desse profissional, né? Sim. Em primeiro lugar, se ele está formado por uma instituição séria. É o primeiro passo que eu acho que a gente tem que dar. Já que é uma coisa que não é legalizada, uma profissão legalizada, e muita gente faz para se autoconhecer, não para atuar profissionalmente, né? Aí o que acontece? Nós fomos para a SLAC, para a Sociedade Latino-Americana de Coaching, com o Sullivan, e foi uma jornada, assim, eu digo que é uma jornada porque eu não esgoto, porque eu acho ele, a linha que ele atua é a linha que eu acredito. Né? Sim. Então, quando você me Diga-se fala... passagem também, eu vou abrindo os parênteses para a gente bater no papo. Mas diga-se passagem, Sullivan também já participou do Pessoas de Valor, né? Já entrevistamos ele no Pessoas, que ele é incrível também, claro. Eu tenho ali, tenho ali um troféu que eu recebi por resultados, né? Tá. Então, é um reconhecimento que a SLAC fez para alguns profissionais, isso foi muito bacana, a nossa história, passaram o dia inteiro aqui gravando, foi um dia comigo e um dia com a Renise. E nós estamos lá na página da SLAC com as nossas histórias, inspirando aí pessoas, né? O que acontece, o que eu acho que é importante a gente deixar claro, e eu nunca esqueço o primeiro dia que eu pisei na sala com o Sullivan, que ele passou uma manhã inteira explicando o que não é coach. Isso, perfeito. É isso que ele fez. Então, assim, quando a gente fala de psicólogo, coach não é terapia, não é psicologia, não é palestra, não é evento, não é místico, não é holístico, não é nada disso. Ele tem, talvez as pessoas até confundam, porque tem uma certa semelhança com uma terapia, porque são duas pessoas, né? E é um trabalho só entre duas pessoas. Lógico que existem outras modalidades em grupo, que é o team coach, que é para times de empresas, então existem outros. Que, na verdade, o coach, ele começou no mundo corporativo. Eu tenho aqui, esse livro aqui, O Jogo Interior do Tênis, do Timothy Galway. Nós também estivemos com ele aqui, né? E fizemos um treinamento com ele. E ele traz muito nesse livro como é que é a metodologia que ele usou e que originou na prática o coach. Porque ele treinava executivos no jogo de tênis. Então, o coach aqui, como treinador. Como treinador mesmo. Como treinador, exatamente. Então, assim, vamos começar desmistificando isso. Esses dias eu escutei de uma dentista que hoje os dentistas eles fazem os tratamentos estéticos de botox, de preenchimento, que antigamente eram só os dermatologistas que faziam. Sim. E quando isso, ela estava me explicando que quando os dentistas começaram a fazer esse tipo de atividade, houve até essa questão, esse movimento dos dermatologistas contra isso. Mas aí, se você for pensar, daí ela estava me explicando sobre o estudo da odontologia nos nervos da face, tudo isso tem tudo a ver, né? E aí eles desenvolveram técnicas que são muito mais baratas, e aí começou a mexer com a profissão do dermatologista, que tinha só fazia esse tipo de tratamento quem tinha muita grana,
né, Ari? Uhum. Então, assim, em todos os ramos de atividade, em todos os segmentos, você tem essas questões, né? E Uhum. aí, como eu te falo, eu defendo o coach de olhos fechados, porque eu aprendi a metodologia, porque é uma metodologia. Quer ver, ó? Você tem uma meta, Ari? Claro. Todo mundo tem. Se não tiver meta, tá morto, né? Uhum. Porque seja pessoal ou profissional, a gente sempre está buscando alguma coisa. Então, Uhum. o coaching ele serve para qualquer pessoa, para qualquer indivíduo que queira atingir um objetivo e que não esteja conseguindo por questões de não saber como chegar lá. Então, a gente diz assim no coach, que é o estado atual, então, é o método para estruturado, né, para você alcançar objetivos, metas, né, sejam pessoais ou profissionais. Uhum. E até quando você vai estudar o coach, a primeira coisa que você faz é se auto-aplicar. E Uhum. algumas pessoas que têm essa missão de ajudar os outros, que é o meu caso, acabam aplicando em outras pessoas. Então a gente multiplica isso, Uhum. né? Aí o que que acontece? Se a gente tem uma meta, se a gente tem um objetivo a seguir, a gente diz assim, é um problema que você tem se você não consegue chegar lá. Então, o Sullivan, a Slack, ela traz muito essa linha, né? Estado atual, recurso e estado desejado. O que é Uhum. esse recurso? Esse recurso é o caminho que você faz para percorrer até você atingir o teu objetivo. Objetivo. E o que é que impede esse caminho? Pensamentos, falta de ações ou falta de estratégia. E simples assim, o que o coach faz? Ele te ajuda a clarear esse caminho, ele traz essa responsabilidade para você. É que para mim vem uma sensação, e claro, agora a gente vai bater um papo sobre isso, né? Que assim, muitas vezes quando você está trabalhando, lógico, a gente chama de metodologia, né? Um método para você identificar, porque eu acredito que tem isso também, né? Eu preciso identificar qual é a minha meta ou quais são as minhas metas, e Isso. aí, às vezes a gente não tem recursos próprios para enxergar aonde a gente está. Eu gosto muito daquela frase da Merklin, que já é lá de Sêneca, tá? Que não existe vento favorável se você não sabe para onde está indo. Né? Então, assim, muitas vezes a gente não tem recursos próprios para a gente poder fazer esse trabalho sozinho, essa jornada sozinho. Inclusive para saber onde eu estou nesse momento da minha vida, para poder saber se eu consigo alcançar aquilo que eu vou estabelecer como meta. Ou seja, o hoje e o amanhã e o como chegar nessa ponte entre o hoje e o amanhã. Muitas vezes, e aí é onde entra alguns conflitos, né? Ou talvez os principais conflitos que eu ouço das duas partes, é que às vezes quando a pessoa ainda não sabe quem ela é, onde ela está, ou os conflitos que ela vive naquele momento, nesse momento não é um trabalho, por exemplo, para um coach. É um trabalho para uma terapia, para um profissional, para identificar essas dores, essas feridas, para poder essa pessoa saber realmente quem ela é, para ela poder, a partir daí, estabelecer uma visão de futuro e para onde ela está indo. Exato. E o que acontece muitas vezes é que um profissional que estudou para fazer essa jornada entre o hoje e o amanhã não está preparado para conseguir trabalhar principalmente a questão da gestão da emocionalidade, as emoções que estão nessa pessoa e as causas disso. Porque às vezes, se você pegar uma pessoa, por exemplo, que vai fazer um coach, né, vai procurar um coach, e aí essa pessoa está com um monte de conflitos de pai e mãe, por exemplo, e aí isso não é uma capacidade, por exemplo, pelo menos dentro da metodologia para você trabalhar, e aí você começa a atender isso e começa a trabalhar essas questões do teu passado, né, indo para a infância e tal, aí você deixou de ser um profissional de coach, Deixou. você não está mais fazendo coaching para efetivamente ser um terapeuta, e aí é onde eu vejo muitos problemas. Isso acontece também no mercado de mentoria. Semana que vem a gente vai falar com a Aloy, que é mentor, falar um pouquinho sobre essa questão. Quer dizer, como que eu vou fazer mentoria com uma pessoa e estou trabalhando a vida pessoal dele e me envolvendo em questões emocionais, em questões de relacionamento? Quer dizer, nesse momento, de novo, eu estou deixando de ser mentor para ser terapeuta. E aí, É. então, essas divisórias que existem são muito
frágeis, muito vulneráveis, e aí Exato. onde acaba tendo essas rivalidades, essas crises, porque de repente lá na faculdade de psicologia os alunos estão aprendendo efetivamente tudo isso. Na semana que vem a Delba vai vir, fez pós-graduação lá em coaching cognitivo, por exemplo, então tem gente que tem formação efetivamente sobre essas áreas, mas que não é questão só de ter formação, porque você, por exemplo, fez com o Sullivan, que é incrível, tem uma ética, tem uma capa, né, uma capa dura de princípios e valores, só que tem gente que, por exemplo, tem o mesmo conhecimento, a mesma metodologia, mas que ultrapassa Sua esses campos linha. o tempo inteiro. Tem isso também, Exatamente. né? Tem isso muito, Ari. É assim, e eu recebo há um tempo atrás, faz pouco tempo, eu fiz um processo de um rapaz, ele me achou pela internet e a recomendação para ele fazer coach veio da psicóloga, que ele fazia terapia. Como o Uhum, inverso também acontece, porque quando você percebe, e como é que é isso? Como é que a gente percebe isso? Porque o coach, ele tem um método, a gente chama de grow, né? Que goal é a uhum, meta. Primeiro passo é a gente ajudar essa pessoa a identificar qual é a meta dela, porque muitas vezes ela não sabe. Ela uhum, a gente quer várias coisas, claro. né? Ah, eu quero fazer academia, tá. E aí você não faz por quê, né? Uhum, E aí se você é assim, se você percebe que a pessoa não sai do lugar, porque assim, o grow é assim, é a meta, depois a realidade, então a pessoa fala, traz toda essa realidade dela, meta, realidade, as opções que ela tem, opções. Uhum, e por último o W, que é o what, né? Que é o que uhum, eu vou fazer. Então, uhum, não existe você sair de uma sessão de coaching sem sair com um plano de ação para até a próxima sessão. Então, não existe, é plano de ação. O que eu vou sim. fazer, né? O que, como, quando, com hora, com dia, com tudo. Então, beleza, você Uhum, fez isso, traçou esse plano de ação com a pessoa. E a pessoa não executou, chegou na próxima sessão, não executou. Então a gente revê o que está acontecendo. Você faz mais uma. Não fez, tem alguma coisa que não está tá certa aí, segurando. que está Uhum, segurando. E assim, algumas vezes são crenças. E crenças, o coach, ele trabalha isso, está preparado uhum, para trabalhar isso. Então pode ser uma sim. crença, vou dar um exemplo, eu tenho uma crença que eu não consegui resolver até hoje, que é eu não sei nadar. Nem eu e nenhum dos meus irmãos sabemos. Por quê? Porque a gente herdou isso. A minha mãe tinha muito medo e a gente era pequena, nós somos de São Paulo, tal, e a gente veio na praia, a gente estava tudo aquela molecada assim, né? E a gente Uhum, adorou. E a minha mãe, olha, ela falava que água não tem cabelo. E isso ficou para todos nós. uhum, Então, eu tenho essa dificuldade. Já uhum, tentei, então, e tenho consciência disso, né? uhum, E são coisas que estão lá e que se você não conseguir resolver, você não vai para frente. sim. Só que, assim, o coach, ele trabalha o racional. Então, o que, que ele faz? Quando a gente fala da realidade, a pessoa traz informações, a gente tem que ter uma escuta uma escuta Consciente. ativa. A gente está ali Uhum, escutando, escutando, escutando. E aí, dentro de toda essa fala, a gente estrutura isso, né? uhum, Estrutura como? Fazendo as perguntas para extrair mais e mais informações para que a pessoa perceba. Ela percebe simplesmente? Não. Uma das grandes diferenciais do coach é o parafrasear, que a gente fala, né? O que é o uhum, parafrasear? É repetir aquilo que a pessoa está falando. Então, a diferença do coach aí, o coach ele não dá orientação, ele uhum, simplesmente escuta e ele parafraseia para que a pessoa escute aquilo que ela está falando, porque a gente não tem o hábito de escutar o que a gente está falando. sim, E é sim. isso que vai trazendo a consciência, isso que vai trazendo a pessoa para o lado racional. Peraí, o que, que eu estou falando? O que, que eu estou. Uhum, sim. Então, assim, a gente precisa ter essa aptidão, essa característica para a gente poder conseguir
com que a pessoa fale. Uhum. E aí, nessas questões, é que ela traz questões. Eu já tive vários casos de pessoas que eu encaminhei para o psicólogo. Por quê? Uhum. Porque existiam traumas, coisas passadas, abuso, estupro, várias questões que as pessoas abrem para você. Então, como profissional, uma outra característica é o sigilo. Então, várias Claro. questões que a gente traz, que a pessoa traz, e que o bom profissional, ele sabe que ele não pode... Eu jamais faria isso. Nem a Renise, que é minha amiga e que é psicóloga, separa totalmente as coisas. Se Sim, sim. você contratou para o coach, eu não vou ser psicóloga. Eu vou fazer Uhum. um outro trabalho. Sim. A Então, vantagem nesse caso, por exemplo, da Rê, é que, por conhecer psicologia, ela sabe que aquilo lá tem uma linha, por exemplo, vou trabalhar com cognitivo comportamental, vou trabalhar com psicanálise, ou seja, eu identifico mais rapidamente, por exemplo, para qual caminho encaminhar e também fica mais nítido, fica mais transparente que aquilo lá não é um processo que o coaching vai resolver e, portanto, o profissional de coaching está limitado àquela questão especificamente, né? De não invadir esses campos, né? de não invadir esses campos. É como você vai deixar um médico cardiologista operar sua úlcera? Não, peraí, gente, né? Uhum, uhum, Então, como é que você vai deixar a pessoa ir nas camadas mais profundas sem ter esse preparo, né? sim. E assim, o grande diferencial que eu acho é você trazer a pessoa sempre para a realidade, para o presente, porque o coach ele trabalha o presente. O Einstein já Uhum, dizia, se você tem um problema, você não vai resolver esse problema com o mesmo problema. Então, é essa mudança de pensamento para você resolver esse problema pro futuro. Então, do uhum, presente para o futuro. Se você está me trazendo muita coisa do passado, você precisa trabalhar o teu passado, não está resolvido. uhum. E tem uma coisa que é muito bacana também, que eu penso muito, até para trabalhar essa questão do tempo, que eu faço a relação lá, principalmente no workshop de tempo, e no Marca Pessoal a gente trabalha também a questão do tempo, que é, assim, um problema que você tem para resolver hoje, ele é do teu presente. Né? Então, assim, não queira resolver um problema do teu passado ou do teu futuro hoje, porque aí você está deixando de ser mindfulness, de atenção plena, para ficar angustiado ou ansioso. Porque se eu tiver um problema para resolver a semana que vem e eu já começo a pensar nele agora, muito provavelmente eu, quando for resolver, eu não vou conseguir encontrar um resultado porque eu já estou totalmente estressado, totalmente, né, intolerante em relação àquele problema. Tem um pouco a ver com o que a gente falou ontem com o André, essa questão de domar o caos. Uhum. Mas aí a gente tá aqui falando. Quem tá entrando na live tá assim, pô, eles vão ficar batendo esse pau, tá muito morno. Esse aí não é o Ari deve tá com sono. Porque assim, vamos para uma parte mais contundente. A gente liga o coaching, e aí eu trouxe essa questão do coaching ao desenvolvimento humano, ao desenvolvimento pessoal. Onde efetivamente essa ferramenta trabalha? Assim, em que áreas que você considera que realmente dá para dizer assim, não, isso é coaching e ponto final? Eu acho que em qualquer área em qualquer objetivo você pode trabalhar, em qualquer área você pode trabalhar, desde que a pessoa se Tá. permita fazer, né? Então, assim, porque a gente fala muito, a gente tem alguns pensamentos que são muito comuns, assim, a gente ter e que estão ali e a gente repete aquilo com uma coisa mais natural possível. Então, assim, como é que o coach faz com que os resultados sejam rápidos? Porque exatamente isso, porque ele questiona, questiona e questiona e questiona de novo, até que você entenda que o que você está repetindo são pensamentos ou são crenças ou são desculpas, Uhum. vitimismo, e até que você perceba isso. Então, Aí eu vou no estômago da Maristela, assim. O coaching é a melhor ferramenta anti-procrastinação que existe no mercado?
Hoje, em termos de conhecimento, ciências humanas, tal, de conhecimento, a gente pode dizer que o coach, porque quando fala da metodologia e aí tem plano de ação, me vem a sensação assim de que quem passa por coach não vai procrastinar ou vai levar um puxão de orelha ou vai perder o seu coach. Então, o coach é uma das melhores ferramentas da procrastinação, porque depende, tudo depende. A gente está falando de ser humano, né? Uhum. E histórias diferentes, né? Você tá muito lisa, Mari. Eu vou desligar. Ah, Vamos derrubar, porque tu tá muito assim, olha, mais ou menos, olha, depende e tal. Não, bora lá, não fica com medo, não, porque aí na semana, daqui 2 semanas o Bruno vem e aí ele desce a lenha, fala, coach é tudo farsa, não sei o que e tal. Hoje você tem que mostrar pra gente com a faca nos dentes, sangue nos olhos, efetivamente, porque aí eu tô falando até eu autoral, Ari falando. Para mim, a metodologia coaching é uma das melhores ferramentas. Eu te perguntei, mas eu já vou te tirar dessa de cima do muro, desse, vamos dizer assim. Para mim é uma das melhores metodologias. Às vezes as pessoas estão procrastinando e aí você vai fazer terapia, vai fazer um monte de coisa que é bacana, mas que muitas vezes vai se resolver pela metodologia. Por quê? Porque mesmo numa terapia que tem toda uma metodologia, claro, porque fica a sensação de que de repente a psicologia não tem método, e cada linha da psicologia tem método. Mas no caso a metodologia coach, ela é muito pragmática. Ela vai chegar e falar assim, bem, você não está conseguindo fazer isso aqui por quê? Né? Quais são teus medos? Vamos identificar. E aí, assim, na hora que você identifica quais são tuas qualidades, quais são teus pontos fortes, tal, para você poder trabalhar isso e levar isso para frente, meu, não sobra nada, quer dizer, aí não fica aquela coisa, aí assim, só se realmente você não quiser mesmo, falar assim, não, eu vou ficar aqui com esse incômodo a vida inteira, tá tudo certo, mas assim, se você realmente tá querendo encarar de frente o que tá te incomodando e sair da procrastinação, sair dessa tua zona de conforto, a metodologia é impecável, nesse sentido, não é, tem como criticar a metodologia nesse sentido, e eu conversei, né, claro, com o Sullivan, com todas as pessoas que trabalham com essa metodologia, com método, e que já vieram no Pessoas de Valor, e também por trabalhar com treinamentos, meu, assim, os resultados são indiscutíveis, né, Mari? são, e eu acho aí, nessa questão, eu acho assim, qual é o grande diferencial? O grande diferencial é que o coach, ele consegue. Quando eu falei de meta, porque assim, você só vai parar de procrastinar se você tem um objetivo. Ah, estou Sim. procrastinando, procrastinar por procrastinar, não. Então você tem um Uhum. objetivo. Vou dar um exemplo prático, assim, que acontece comigo, por exemplo. Eu detesto fazer atividade física. Porém, qual é o valor que está por trás para mim de fazer atividade física? Eu vou fazer 60 anos, eu quero ter a minha velhice saudável, eu quero ver meus netos. Enfim, eu Qualidade de tenho vida, qualidade de vida na velhice. na Então, esse é velhice. um valor importante para mim. Tem gente que não está Uhum. nem aí. Tenho Claro. Uhum. amigas que, não estou nem aí. Eu detesto fazer isso, eu detesto comer verdura, eu detesto. Então, não é um valor para essa pessoa. Jamais ela Uhum. vai deixar de comer o doce ou vai acordar cedo para ir numa academia, porque Academia. aquilo não é um valor para ela. E Não faz aí sentido para não ela, né? faz sentido para ela, exatamente. Então, o diferencial que eu acho que o coach, que eu acho não, que eu tenho certeza que o coach traz, é você levantar com o indivíduo os valores dele, qual é a ambição dele, qual é a visão de futuro que ele tem. Porque você puxa esse fio por algo que seja dele, que Uhum. realmente o motive. Então, por Sim. exemplo, eu abro o olho, já deixo a minha roupa pronta, levanto e vou para academia. Porque se eu parar para pensar, que a cama tá quentinha, que tá gostosa, eu vou procrastinar. Hoje eu não vou, Uhum. amanhã, hoje tá chovendo, Tem outras amanhã prioridades, né? tenho Você outras coloca outras coisas prioridades. na frente. Eu Uhum. tenho várias prioridades, só que isso é um valor importante para mim. Para outras pessoas, porque a minha qualidade de vida é a minha saúde. Para outras pessoas, porque eu vou ser gostosona, vou fazer sexo por aí. Não importa. É o Uhum. valor da pessoa. É o Sim. que valor ela atribui para aquilo que a está incomodando. Que ela Uhum. se Hoje, sente incomodada. Quando hoje, você hoje puxa. cedo,
Hoje cedo eu fiz um post em homenagem a essa live, porque eu trouxe uma situação antiga até, porque foi lá de 90 e pouco, tal, quando o Antônio Damasio publicou o erro de Descartes, falando sobre essa questão dos valores emocionais, a importância dos valores emocionais na decisão. Quer dizer, você tem... E aí foi quando a gente começou a trabalhar, depois vem outros conceitos, a própria inteligência emocional de Goleman e tal, mas o campo da neuropsicologia, principalmente com o Antônio Damasio, né, e lógico, tem outros, né, que vieram também, mas particularmente eu gosto muito do Damasio, nesse sentido de fazer essa relação de que muitas vezes a gente faz e não faz as coisas, e toma ou não toma decisões por causa de valores emocionais, né? Então, assim, poxa, tem a ver ou não tem a ver? E uma das coisas que eu vejo muito, e você acabou de falar sobre elas, que é a questão dos princípios e valores. Quer dizer, a gente tem uma coisa que fala muito assim, principalmente em programação neurolinguística, essa coisa das crenças, do teu mapa, de como você enxerga o mundo, ou seja, como que você vê as coisas que estão à tua volta. E aí, no caso do coach, né, ele tem uma responsabilidade de, no momento de ele implantar um método para um coach, que é justamente identificar os princípios e valores daquela pessoa para poder trazer à tona para ela entender qual é o jogo que ela está jogando. Porque às vezes a pessoa está tentando fazer cesta num jogo de futebol, e aí ela vai pegar a mão, né, a bola com a Uhum, mão, e ela vai fazer falta. Então, na hora que você pega um bom profissional de coaching, e aí você fala para essa pessoa assim, olha, vamos primeiro posicionar qual é o jogo que você está jogando, para saber as regras, para você poder trabalhar a tua questão da consciência, questão dos princípios e valores dentro daquele, né, dentro das regras do jogo. A partir daí fica mais fácil de identificar, inclusive, quais são os objetivos que você tem para aquele jogo. Por exemplo, no futebol é marcar gol, no basquete é marcar cestas, né? exato. E aí, assim, nesse momento, a responsabilidade de um profissional que trabalha com o desenvolvimento humano, e aí, em particular, quem faz coaching e quem faz mentoria também, que eu acrescentaria também mentoria nesse universo, é uma responsabilidade muito grande, porque às vezes você vai ter que tirar de dentro da pessoa o que ela já poderia saber e trazer isso como uma verdade dela e não sua. Quer dizer, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente traz o nosso mapa para a Uhum. vida da pessoa ou as nossas crenças para a vida das pessoas. Como que você trata essa questão? Assim, você acredita que esse é um calcanhar de Aquiles? Assim, porque eu vejo que às vezes eu olho assim e falo, pô, esse profissional é muito bom, né? Então, assim, no caso, estou conversando com uma, inclusive, justamente porque consegue diferenciar de tirar o melhor daquela pessoa que está na tua frente e não tentar mostrar que você é muito bom. Não sei se você me entende. Eu acho que eu entendi, sim. Eu acho que, e assim, é uma coisa complicada até, porque nós somos seres humanos, a gente tem uma tendência muito fácil de julgar, de De quantas e colocar os nossos quantas, valores, de inclusive, colocar né? os nossos valores, exatamente. Assim, quando eu falo de realidade, de racional, é justamente por isso. Por quê? Você trazer a realidade para a pessoa, para que aquilo que ela está estabelecendo para ela seja algo atingível Uhum, para ela. Pode não tá. ser para mim, mas se para Uhum, ela for, mas qual é o meu papel? É questioná-la para que ela tenha certeza que aquilo é um valor importante para ela, que aquilo é um valor atingível, que aquilo é uhum, um valor que realmente faz sentido para ela. E aí é uma característica do ser humano, do profissional, esse treino do profissional. Eu me peguei muitas vezes, sabe, Ari, no começo, até com as perguntas a gente tem que tomar muito cuidado, porque você faz perguntas tendenciosas se você tem um você pré-julgamento. direciona. Você acaba direcionando, né? Você acaba direcionando. Então, essa consciência, esse treino, o profissional tem que ter. E a gente Uhum, aprende isso, né? uhum, Eu estou falando porque eu tive o melhor professor. E ele massacrava mesmo a gente. Então, quando eu uhum. falo, né, do profissional coach, vai olhar qual é a formação desse profissional, qual é a instituição. Por quê? Isso faz toda a diferença. Então, mas Faz. aí você já falou isso no início, né? Claro, e aí você até falou que o Sullivan mesmo é um que inicia justamente pelo que não é do coach. Mas aí, por que você acha que tem essa coisa?
quase que uma rejeição, né, sobre profissão. Por exemplo, às vezes as pessoas falam assim, ah, você é coach e tal. Eu não, pelo amor de Deus, né? Quer dizer, a pessoa não quer, às vezes, identificar que é coach, né? Até eu admiro muito, falo sempre para a Renise, você é psicólogo e você prefere assinar coach do que psicólogo. E hoje psicólogo está com muito mais moral do que coach. Então, realmente, é para admirar uma pessoa que defende uma área que está realmente bastante massacrada. Por que que você acha que o coaching, né, está muito massacrado? Por causa desses maus profissionais mesmo? Qual Olha, seria? eu posso te falar a verdade, eu não sofro isso, porque as pessoas que falam comigo pode até ter preconceito. Então, para mim, como qualquer outro profissional, o advogado, por exemplo, tem um monte de gente que julga o advogado, advogado É tudo é, picareta, mano. é É, tudo lógico. picareta. Sim, sim. Então, se a gente Tem for esses, tem esses modelos, lógico. exatamente, É tudo estereótipo, né? é tudo estereótipo. E assim, houve essa polêmica do coach, e isso foi muito difundido na mídia, diferente de outras profissões, isso foi muito difundido. E eu acho que isso pesou um pouco. Eu não deixei de ser coach por causa disso. Porque Uhum, eu sei a profissional que eu sou. Então, tá. eu tranquilamente. E a gente vê em qualquer outra atividade, né, essas questões. A gente teve agora recentemente um caso do anestesista. Todo anestesista é É, lógico. um. Não, Claro, é óbvio é a que não. mesma coisa, As claro. pessoas vão ficar receosas? Vão, por um Uhum, bom tempo, até claro. isso esquecer. Para É o mim, caso, é quase quando cai um avião, todo mundo fica com medo de voar na de semana voar. seguinte, depois vai voltando, claro, né? Você fala, ai meu, se meu avião cair, né? Lógico, é a mesma coisa. Exatamente. Então, olha, acho que a relevância disso, para muita gente, para mim não é. Para mim Uhum. não é. Não, não vejo assim. Aliás, nem acompanho os contra, os, os do contra. Agora, agora quem está nos assistindo, né, e que vai ver esse vídeo, não só aqui no ao vivo, mas depois vai acompanhar, porque a gente tem uma audiência que vem, depois vai multiplicando, tanto aqui no Instagram como depois essa própria live vai para o YouTube também, aí tem uma sobrevida. Quem estiver assistindo agora, por exemplo, e pensar assim, quando ou por que que eu procuraria um coach? Qual é a dica que você daria? Eu acho que isso é legal porque a gente já sabe assim, quando não procurar um coach, ou o que, que o coach não faz, você já falou, mas agora vamos pensar pela agenda positiva, né? Eu, Ari, procuraria um coaching por quê? Ou quando? Eu indico as pessoas procurarem um coach, as pessoas que têm dificuldade de atingir objetivos. Então, elas têm metas e elas não têm disciplina. Eu acho que talvez a palavra seja disciplina, Tá. porque você atingir objetivo é fácil, porém, quem não tem disciplina tem dificuldade. Não tem Uhum. disciplina por quê? E é difícil você tratar. As pessoas vão falar assim, ah, é... Aqui, ó. Aí a princesa. Oh, Lembra da tia Mari? tudo Ela bem? te viu no aniversário, ela te viu no aniversário da Renise, né? Eu falei, olha, é a tia Mari que estava no aniversário da tia. Tudo bem, linda? Dá tchau. Ela tá fazendo merchandising, porque você sabe que as nossas lives são patrocinadas pela Nestlé, né? E aí ela Ah, tá fazendo merchandising aqui do da- ninho, que é um ninho para bebê que é maravilhoso, né, filho? Ari, quantos anos ela tem? Ela tá com 5. Tá, então vou te explicar assim, ó. Quando eu fiz a formação de coach, a gente tinha que treinar, né? E você pegava todo mundo da família. E Uhum. aí eu peguei meus sobrinhos lá, e eu tinha uma sobrinha que era um pouco, acho que um pouco mais velha que a Laura, né? Maria Clara. Maria Clara. Laura é a minha sobrinha. E aí ela, tia, faz comigo. Não, Laura, não, isso não é para você, Laura, isso não é para você. Hoje a minha E filha tava querendo que eu hipnotizasse ela. Pra você ter uma ideia. Por causa das imersões, ela falou assim, pai, me hipnotiza. Eu falei assim, filha, você já é hipnotizada o tempo inteiro, calma. ela era um pouquinho mais velha que a Maria Clara. E aí foi muito engraçado, porque daí eu fiz com meu sobrinho já um trabalho mais sério. E ali, a gente tava na mesa da cozinha, olha só, eu, Uhum. ele e ela perambulando para lá e para cá e tal. E aí, ela na semana seguinte, ela veio para mim e falou assim: Olha, tia,
Eu coloquei no meu objetivo que eu ia ajudar minha mãe todos os dias. Eu fiz isso, ela não precisou mandar eu fazer a lição, e não sei o que. Ela mesmo, só dessa conversa com ele, ela Já, entendeu. já conseguiu. Aham. É, e ela Perfeito. mesma traçou metas para ela ali que eu não dei muita atenção. E Uhum. aí, né, foi muito legal, porque a gente se divertiu com essa história, né? Sim, E, sim. ela é Diga-se filha. de passagem, diga-se de passagem, por exemplo, o Joel J, tal, gente que trabalha com performance, né? Sempre fala, né? Poxa, o mais difícil é a disciplina, né? Porque assim, e como ele veio da área do esporte, tal, esporte de alta performance, natação tem que ter muita disciplina, tal, uma organização, uma disciplina muito forte. E aí, por exemplo, no caso do coach, tem uma metodologia que trabalha muito a questão da disciplina, né? Então, assim, as pessoas que não têm muita disciplina, o coaching é excelente, né? Para poder colocar a pessoa num ritmo, né? Exatamente. Segunda coisa, para quem não é o coaching, é para as pessoas que querem uma fórmula mágica. Uhum. Não existe fórmula mágica na sua vida. Existe trabalho e trabalho duro. Uhum. Você não Eu acho que vai muitas contratar um pessoas. coach e vai resolver seus Eu problemas. acho que isso a gente conversou outro dia até aqui, porque eu brinquei com o lance dos dois livros mais clássicos, né? Pai Rico, Pai Pobre e Mente Milionária. Eu acho que isso as pessoas já descobriram, porque um monte de gente leu Mente Milionária achando que depois de ler o livro ia Ficar entrar no milionário. aplicativo do banco e ia ter muito dinheiro lá só porque leram o livro, né? É, Tem isso também. exatamente. Ou eu digo aqui, eu tenho aqui uns quadrinhos tal, com mantras que eu gosto, mas eu sei que não adianta eu ler aqueles, eu repetir aquelas palavras, não vai acontecer nada na minha vida eu repetindo Claro, palavras, claro. né? Eu olho, miro, o que eu posso fazer para o meu dia ser melhor? Para eu Uhum. trazer para minha vida aquilo que significa aquilo para mim. O que eu posso Sim, fazer? Então a sim. pergunta, né? Ou o que está me impedindo de fazer? Sim, É a eu gosto de pergunta que citar fica. o próprio Napoleão Hill, né, que dá estrutura para o Tadashi, lá, o pessoal que faz os leader trainings, que é aquela coisa, eu penso que vou ser bem-sucedido, eu penso que eu vou ser fracassado, eu acabo sendo fracassado. Na prática, não é só você pensar positivo, né, você tem que agir positivo, porque, por exemplo, uma pessoa que pensa positivo, mas que ela tem uma atitude de procrastinação, vai adiantar pensar positivo? Não vai. Ela todo Não, dia vai acordar e falar, que dia lindo, maravilhoso, termina e fala, esse dia foi maravilhoso, e ela não fez absolutamente nada. Ou seja, ela ficou no mundo da fantasia a vida inteira e pouco realizou, porque na prática, o que traz um pouco a lei do triunfo, né? O mindset é de você pensar positivo para você poder trabalhar isso como combustível, para você poder buscar os seus resultados. Se você não for atrás dos resultados, só o pensamento positivo não vai adiantar absolutamente nada. exatamente. E o coaching, ele só usa o passado quando você tem as suas experiências, os aprendizados das suas experiências. Quando a gente fala de passado, é Sim, sobre aprendizado. O que eu sim. Sim. aprendi com isso, né? Para E poder uma trazer para o agora, né? para trazer para o agora, exatamente. E aí, o que eu penso também? As pessoas que têm dificuldade com planejamento, porque coach é planejamento. E Uhum, planejamento, às vezes as pessoas pensam que é alguma coisa mirabolante. E não é uma uhum, coisa, eu estou falando de forma simples, porque é o simples mesmo, para as pessoas uhum, entenderem que o trabalho não é nada fora que eu tenho que subir a montanha e suar a camisa e ficar sem ar. Não é isso, é uhum. planejamento, na minha concepção, no meu Sim, entendimento, sim, é sim, mas eu concordo planejamento, com você. planejamento e ação. E planejamento é algo que a gente não tem o hábito de fazer, principalmente agora que a gente tem essa tecnologia toda, a gente quer tudo para imediato, tudo para Uhum, ontem. E você tem metas que são curto, médio e longo prazo. Se uhum. você nunca começar a fazer, se você nunca se planejar, nunca a tua vida vai passar e de repente você vai olhar para trás e vai dizer assim: o que eu fiz? Ou o que eu Claro, deixei de claro. fazer? Né? O Não. que eu Algo deixei? simples, quando a gente fala dessa parte do planejamento, né, do método, da metodologia, é pensar, por exemplo, uma pessoa que coloca como meta que vai trabalhar numa multinacional, e aí ela então tem um tempo para aprender um idioma. Quer dizer, não adianta eu querer trabalhar numa empresa que a predominância do idioma inglês ou alemão, dependendo da companhia, e aí assim, ela fica trabalhando um monte de competências, ela vai fazer MBA, fazer um monte de coisa, e na hora H, quando ela tiver que efetivamente cumprir aquele resultado, ela fala, pô, mas e aí, você estudou o idioma?
Você tá fluente no idioma que você vai fazer a entrevista? Não tá. Então, assim, se você não planejar para você poder fazer todas as etapas anteriores para chegar naquela entrevista e passar, não vai ter milagre, né? Você fala, agora um milagre vai me salvar. Não vai salvar, né? Porque aí, nesse caso, você não fez a tua parte, de novo, para aquela frase que é muito, né, uma frase popular, mas que tem muito a ver com isso, que é assim, Deus ajuda quem se ajuda. Quer dizer, se você não fez a tua parte do planejamento, não é o É, planejamento que vai te salvar também, né? exatamente, é o tal do milagre, né? O milagre não vai acontecer. Então, aí pegando esse gancho no que você está falando de um objetivo, por exemplo, eu quero estudar na Alemanha. Ok, vão fazer o planejamento e a ação. Então, o coach, ele trabalha o comportamento. Então, assim, ele vai, é um treinador, é um cara que vai ficar ali no teu pé. Por que que você não fez? Você deixou de fazer por quê? Qual foi, né? O que que a gente pode melhorar nessa performance? O que que deu errado? Reavaliando, revisitando esse plano e para que ele prossiga para frente. Ele não está andando? Aí, Uhum. aí vai essa percepção do profissional, a formação do profissional e tudo isso que influencia para você não ficar patinando com uma pessoa que não vai dar resultado, não vai dar resultado, por mais que ela esteja te pagando, não é importante ela ter resultado. Qual é o sucesso para o profissional? É o resultado do cliente. E Sim. muitas Agora vezes. tem um perfil de uma pessoa, que a gente falou do procrastinador, mas tem um perfil de uma pessoa que normalmente, eu chamei ontem até quando eu falei da questão da vitimização, né? Mas existem pessoas que sempre responsabilizam assim, meu médico, meu psicólogo, meu coach, e aí sempre tenta terceirizar a culpa. Essas pessoas são as piores pessoas para procurar o método, né? Porque se ela não começar a assumir as suas próprias responsabilidades para ela executar o plano dela, elaborar, executar o plano dela, ela pode ter o melhor coach do mundo que ela não vai conseguir chegar na Uhum, esquina, né, Mari? Também tem isso, né? tem muito isso. E, aliás, esse tipo é a melhor pessoa para trabalhar no coach. O que se faz de vítima. Porque é aí que você vai tirar o cara Porque o Não, método. eu digo se tirar a pessoa, claro, né? Para tirar. Mas eu tô falando daquela pessoa que está naquela zona de conforto e que não quer sair da zona de conforto, ela pode procurar o melhor coach do mundo e ela vai continuar culpando. Meu coach não está resolvendo o meu problema. Como ela ia na terapia e falava, meu terapeuta não resolveu o problema. Porque aí não é questão de método, é questão de autorresponsabilidade, que aí De ela tem que trabalhar autorresponsabilidade. isso com ela, né? Com certeza. Ó, Com ó, ó quem certeza. está chegando, a nova moradora dos Estados Unidos. Tem tanta gente conhecida aqui que chegou, Irene, um monte de gente mandando abraço aqui. E aí a Zucchini, que está agora passando uma temporada fora também. A gente está com a nossa amiga, nossa irmã Renise, que está no Canadá, que está passeando uns dias lá. E agora está aí a Adriana também, que acabou de entrar, que é a pessoa incrível, que apoia pessoas de valor lá, que é aqueles ambientes maravilhosos onde a gente grava, você teve a oportunidade e é uma pessoa que é incrível, ela tá colocando lá, te amo, né? Quem não ama a Adriana, né? Porque a Adriana realmente é incrível e aí entrou só para matar saudades. Olha só, a gente tá falando, a gente estava falando justamente das pessoas que querem fazer um monte de coisa e não fazem, Dri. Aí, assim, não tem como a gente não lembrar da Arquitetando Emoções, que é o treinamento que a gente realiza juntos, eu, ela e a Ronange, e é bem isso, né? Porque efetivamente a gente tem um monte de gente que quer fazer as coisas, mas não faz porque fica tentando responsabilizar os outros e não entende essa questão da autorresponsabilidade. E a gente via muito isso e vê muito isso lá no Arquitetando Emoções e no Marca, né? São pessoas que ficam patinando e aí às vezes você vai lá e dá um clique na pessoa, né? Você vai lá e ressignifica uma coisinha e a Que partir daí muda ela vai, totalmente. ela muda totalmente, vai embora e assume e tal. E aí vem uma questão. Muitas pessoas fogem do autoconhecimento, Mari, porque elas fogem dessa responsabilidade que vem junto com a consciência de a gente saber quem a gente é. Porque conforme a gente se torna poderoso, conforme a gente assume os superpoderes, vem junto a responsabilidade de você ter superpoderes, de a gente assumir a nossa humanidade, de a gente assumir efetivamente o nosso propósito e o que envolve isso tudo. Você que já trabalha um tempinho, que está lá com o MBA, né, que já tem todo um estudo, já veio do Sullivan, já fez um monte de coisa, tem um monte de treinamentos, um monte de formações, de repente você pega uma pessoa na tua frente e fala o seguinte, eu não consigo fazer isso que você está falando.
essa pessoa não tem cura, entre aspas? Então, nós acreditamos, nós estudiosos do desenvolvimento humano, acreditamos sim que sempre há cura, porque o potencial, e assim, a própria neurociência explica, as sinapses, elas se multiplicam, então a gente tem como aprender, né? Uhum, sim. O eu não consigo é uma palavra que para o coach ela não existe. Então, Por isso como que é eu que a gente joguei, por faz? isso que eu joguei para você, tá vendo? Como é que a gente vai trabalhar isso aí? Né? A gente vai. Eu não consigo. Se você conseguisse, como você faria? E aí você Uhum, vai trazendo coisas que a pessoa racionalize aquilo, porque é racionalizar, né? sim. De forma que ela dê esses passos. E muitas vezes não é um passo grande, mas é um pequeno passo que ela começa a experimentar e ela vai, e ela Uhum. vai, e ela vai. Então, Porque na prática, às vezes a pessoa acha que não consegue fazer aquilo, isso eu não consigo. Por exemplo, eu não consigo parar de comer pão, ou então eu não consigo fazer isso, fazer aquilo, uhum, tal. Simplesmente porque essa pessoa não consegue dar o significado do que realmente do que é aquilo que está na do que é frente. Ontem a aquilo. gente falou, ontem com o André a gente falou essa coisa de domar o caos, de domar o rinoceronte. Às vezes a gente não está enxergando o tamanho do rinoceronte que está na nossa frente, e aí a gente fica assim, eu não vou conseguir domar esse rinoceronte. E às vezes o rinoceronte nem é tão grande e não tão pesado como a gente imaginava que era. Ou não é E aí, feroz como se achava que era, né? e aí existe um profissional que ajuda a gente diminuir, né, o valor emocional de repente daquele rinoceronte. Exatamente. E existem, como você falou dos treinamentos que você faz, então existem muitas alternativas que elas todas juntas levam a pessoa para um outro nível. Quando a gente fala assim, esse caminho do autoconhecimento é um caminho sem volta, realmente é, porque você começa a achar esses recursos que existem e que Uhum, uma coisa serve para outra coisa serve para outra. Eu experimentei várias coisas, né? Eu e a Renise fomos lá ver o Anthony Robbins, ficamos lá e 4 dias nos esgotamos lá, 5 dias com uhum, ele, uhum, nos esgotamos lá. A gente tem que experimentar tudo para aprender, em primeiro lugar, e de tudo a gente traz algo. E essas uhum, coisas é como um quebra-cabeça. E eu vejo o coach como um quebra-cabeça, porque esse estado atual e esse estado desejado, no meio, é muito legal como você começa a encaixar encaixar as peças. essas peças. Uhum, Então, aí dentro dessas peças, que tem coisas paralelas que andam nisso, como a gente falou da psicologia. O cara uhum, precisa de terapia muitas vezes. Ele vai uhum, trabalhar a terapia, o que é da terapia, o que é da psicologia, ele vai trabalhar o que ele precisa, e isso está no planejamento que ele fez junto com o coach. uhum, Ele tem que fazer esse planejamento. Então, se isso não está andando, porque eu estou vivendo esse passado, se isso não está andando, porque eu não estou assumindo as minhas responsabilidades e eu preciso fazer o marca pessoal, tem que estar ali no planejamento. Só que se você não startar isso, né, você nunca vai chegar em lugar nenhum, porque você vai uhum. sempre acreditar, eu não consigo. Sim, Sendo que existe ajuda para tudo. sim. Existe Eu ajuda para vejo muito, uma coisa bem prática, assim, eu vejo muito, não só nas imersões, que são coisas muito profundas, tal, mas eu vejo, assim, numa coisa muito simples, que é o workshop de oratório, um curso de oratório. Às vezes a pessoa fala assim, eu não consigo falar em público, tem um monte de trauma, fico com medo, me tremo todo, tal. Aí a pessoa faz um workshop de um dia comigo, é um dia uhum, inteiro. uhum. Só, não é um ano inteiro de curso de oratório. E no único dia, a pessoa sai de lá falando em público, fazendo live, dando workshop, virando youtuber e tal. Aí eu fico pensando, poxa, a semana passada, esse cara que agora tá fazendo esses vídeos todos, que tá apresentando programa de televisão, que tá fazendo um monte de coisa, falava que não tinha condições de falar em público. Mas o que que ele fez? Ele quebrou um pilar que ele tinha muito bem estruturado, que a gente chama de cérebro reativo, lá no caso,
que fazia com que ele achasse que ele não prestava para aquilo. Porque falaram a vida inteira, olha, você não presta para isso, você não funciona, cala a boca, fica quieto, tal. Aí de repente a gente muda esse modelo, faz ele enxergar que não é nada disso. Isso aí era um modelo que alguém colocou para ele, mas que não era efetivamente a Dele. realidade dele. E aí ele vai dar um clique e aí muda completamente a realidade dele. E ele de um cara tímido, de um cara que não consegue falar em público, se transforma num grande palestrante. E por que isso? Simplesmente porque a gente ressignificou algo que estava bloqueando esse cara. E aí, lógico, não foi terapia, não foi treinamento, não foi nada que fosse mágica, simplesmente foi uma conversa ali que de repente naquele momento ele chegou nessa resposta. E aí me vem também um outro lado, que assim, até dentro da própria psicologia, às vezes tem pessoas que vão procurar terapeutas profissionais, psicólogos formados, às vezes com especialização, e não se dão com uma linha de pesquisa, com uma linha de terapia que vai para um, vai para outro tal, e eu já vi gente que chegou para mim e falou assim, porque às vezes eu falo, poxa, seria interessante você procurar uma pessoa, vou te indicar um profissional tal. Não, 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 já fui, já fiz não sei quantos anos de terapia tal. Por quê? Porque a pessoa foi para um modelo que não tinha a ver com ela, ou às vezes Uhum, o profissional não tinha a ver com ela, uhum. e aí ela ficou com aquela ideia de que terapia, por exemplo, é uma porcaria, ou que é perda de tempo, ou que é coisa para É. louco, né? Que a gente ouve um monte de coisas desse tipo por aí. Exatamente. E uma das bases, eu acho que do profissional, o coach também, é a empatia. Então, se você não criar essa empatia, você não vai conseguir nada com essa pessoa. Uhum. Sim. E assim, o método. Às vezes Uhum. esse método é bom para uns, mas pode não ser bom para outros. Claro, claro. Não é verdade? E então eu acho que essa questão da gente diversificar, da gente experimentar, e uma outra palavra que aí vem nesse momento para mim, que é o tentar, que as pessoas usam muito. Ah, eu vou tentar. Vou tentar no coach não existe. Não Então tem o que tentar, claro. porque como você começa a perguntar, eu vou tentar. Não, você É vai um verbo fazer. vazio, né? Porque É. não é um verbo de ação, efetivamente. Verbo tentar é aquele, Tentar é aquele verbo que negar a já. gente é aquele verbo que a gente colocou no vocabulário para dizer que tem alguma ação. E na verdade tentar não é nada, não é uma ação, né? Eu vou tentar levantar da cadeira, eu não vou levantar da cadeira, né? Tentar é quando você quer dar uma desculpa para alguém, é a tal da desculpa, Uhum. né? Que a tua tia chata te liga para você ir naquele almoço de domingo, que é aniversário dela e que é um saco, e você fala, ai tia, eu vou tentar. Você está dizendo já não, e você não tem coragem Uhum. de dizer que você não vai. Então você Uhum. diz, vou tentar, né? Não, eu Sim. vou ou não vou. E Assumir a para sua essas pessoas, responsabilidade. para a gente finalizar, e para essas pessoas que estão praticamente a vida inteira tentando fazer algo, o que que a coach Maristela, lá, mentora, consultora, tal, falaria para essas pessoas que estão ouvindo ou que vão ouvir esse vídeo em algum momento das suas vidas? O que fazer para substituir esse tentar? Olha, eu tenho uma frase que eu escutei essa semana de um trecho de um livro, de um filme, que até anotei ela aqui, ó. Nunca pense que o mundo lhe deve algo, porque ele não deve. O mundo não te deve nada, não te deve nada. Ele não deve nada para você. E Uhum. quando a gente toma essa postura de tentar, a gente está esperando que as coisas aconteçam por si só. E as Sim. coisas não vão acontecer. Ou Uhum. você faz acontecer, ou você não faz, né? Então essas pessoas que estão nesse ponto, né? Eu acho que é assim, é foco, é o que expande. O que é que você quer? Trazer essa clareza, o que realmente você quer. E para de sofrer, porque aí você larga a mão disso. Larga a mão de sofrer. Então você fica naquela, porque eu vou emagrecer, porque eu preciso emagrecer, porque. E não faz nada. E não Uhum. entra num ritmo do que você queira, ou seja lá qual for o motivo. Então larga a mão, começa a comer tudo que você tem direito de comer. Veja Olha, como é que você inclusive se sente. eu vou assumir um compromisso contigo. Eu vou tentar fazer academia a partir de segunda-feira e vou tentar fazer uma dieta para quando a gente se encontrar pessoalmente, eu vou estar magrinho, vou estar tranquilo, tá Olha, bom?
Fica o Não. Não, compromisso que não eu tá vou nada. tentar mudar a minha vida Já efetivamente. entendi que você não vai fazer nada. Não, fica o seguinte compromisso: eu vou te ligar a tal hora e você vai levantar e vai. Ponto. Você Ponto, né? vai. Você vai fazer. E pronto. Tem uma frase que eu estou usando muito em treinamentos, ultimamente nas imersões, que é assim, crescer dói, né? As pessoas querem crescer, mas não querem passar pela dor, né? A gente tem que domar esse rinoceronte, e às vezes no processo de domar o rinoceronte, que é a metáfora da Andrea, é justamente assim, você vai se arranhar, você vai cair no chão, até você conseguir a flexibilidade, né, para poder domar esse rinoceronte, e você poder sair do verbo tentar para o verbo fazer, muitas vezes vai doer, porque é como você falou na questão da academia, né? Assim, poxa, eu preciso parar de me alimentar com algumas coisas, eu preciso fazer. Aí fica no verbo precisar, e para mim também, eu vou te falar, eu faço isso muito no marca, quem já fez o marca aí que está nos assistindo sabe disso. Quando a pessoa fala assim, não, eu preciso fazer algo, ela também não vai fazer. Porque por incrível que pareça, quando você coloca o verbo precisar, é É a o mesma verbo mais coisa. procrastinador do mundo, porque é É. o verbo da urgência. Só quando realmente você está morrendo, que aí você vai no médico. Porque caso você fale assim, eu preciso ir no médico, mas você não está com nenhum sintoma, você não vai no médico. Porque aí não existe o Exatamente. verbo precisar quando É o, fala pre... de prevenção. é o tentar, tentar e precisar estão na mesma linha. Estão na mesma linha. Porque assim, eu quero ir no médico, eu quero me cuidar, eu quero mudar minha alimentação, eu quero mudar de casa, eu quero mudar de relacionamento. Aí na hora que você coloca o verbo querer, significa que você está assumindo a responsabilidade pelas coisas que vão acontecer a partir de agora. E quando você fala preciso, é como se você estivesse dependendo de alguém. Você está fazendo Uhum, aquilo não para você, mas para alguém. E aí uhum. você vira refém disso, não tem jeito. Aí você vai ficar Exatamente. tentando a vida inteira mudar e não muda, né? Exatamente. Ari, o coach, eu gosto de fazer assemelhante a uma viagem. Quando a gente vai viajar, que a gente pretende viajar, a gente começa estabelecendo aonde eu quero ir. Ah, eu quero ir para os Estados Unidos. Então, qual é, né? E aí você começa. Quais são as possibilidades? Vou de avião, vou de carro, vou de navio, como é que eu vou? Documento, né? Você começa a traçar. O que eu preciso para chegar lá? Aí eu preciso ter o visto, eu preciso falar o inglês. Aí você começa a destrinchar as coisas. Uhum, Então, o uhum. coach não é para quem quer milagre, é para quem quer agir. Então, se você não tem essa possibilidade, não tem essa perspectiva, você vai ficar nesse, vou tentar, eu preciso. Esquece, o coach não é isso, não vai te ajudar. Ele Uhum. só vai te A ajudar. gente, a gente pode jogar um exercício aqui rapidinho para as pessoas, que é o seguinte: para quem que você precisa ligar quando terminar essa live? Né? Quem estiver nos E assistindo, quem assistir a gravação, quem que você precisa visitar? Ou então quem que está precisando dar um abraço? Aí vai lá e liga, vai lá e abraça. Aí você sai do verbo tentar, do verbo precisar. Porque sabe assim, aquela pessoa que hoje você pensou, nossa, eu preciso falar com tal pessoa porque ela é tão importante para mim, mas eu estou sem tempo, eu estou aqui na correria, e você deixou para depois e você esqueceu? Então o desafio é agora. sim. Liga para ela e fala: eu sei que está tarde, mas eu precisava falar com você. Eu estou Eu aqui. quero falar Eu. com você. Eu brinco muito nessa coisa dos verbos, que a gente tem uma dinâmica lá, que eu não vou fazer spoiler para quem não fez o marca, mas é assim, se você chega e falar, eu preciso buscar minha filha na escola, eu preciso brincar com a minha filha, significa que você está fazendo aquilo por obrigação, não porque Por você quer, obrigação. né? Eu quero brincar, eu quero buscar, eu quero fazer isso, porque como aqui agora, né? Eu não preciso fazer live. Tem gente que fala, para que você está fazendo lives, né? Para que você apresenta um programa de televisão? Porque eu quero, só isso já importa para mim. Tem a ver E com o você meu sabe por que propósito. você quer? Você sabe por que você quer, né? Porque a tua missão é ajudar um monte de gente, é Uhum, desenvolver as pessoas. E se sim. você não fizer isso, se você não fizer live, que as pessoas não entendem isso, né? Pra que esse cara fica aí falando? Se você não fizer isso, você não vai tocar as pessoas. E Uhum. não importa, você tem aí X pessoas, se você tocar uma hoje, já valeu a pena. Já era. A Ronange até está colocando exemplo, e realmente aconteceu isso, né? Quem está lendo pode até achar que ela só escreveu como Olha, exemplo. olha o que ela falou. Ela precisava falar com a tia dela, mas assim, ela teve uma intuição de querer falar com a tia dela, e ela acabou não ligando e tal. Aí
a filha ligou falando, olha, a tia faleceu e tal. Então, assim, tem essa coisa, às vezes você fala, eu preciso falar com alguém, às vezes a intuição dizendo o seguinte, meu, liga para aquela pessoa, né? Porque ela de repente A intuição tá quer puxando falar você para contigo. agir. Ah, É, eu preciso. Pega o telefone e liga. 2 isso aí, minutos. Não vai fazer diferença na sua vida. E a gente perfeito. tem que se arrepender daquilo que a gente fez, não do que a gente não fez. Isso aí. Até também a frase de Instagram desses dias que eu coloquei, né? Você pode fazer coisas e dar errado, mas não significa que você é uma pessoa errada, né? É isso. Quer dizer assim, se a gente fizer várias coisas e a gente errar várias vezes, mesmo assim a gente está aprendendo e isso não é fracasso, né? Não. O não fazer é muito pior, com certeza. Só erra quem faz. Quem não faz não vai Uhum. errar nunca, mas também não vai aprender Sim, nada. sim. E o sucesso só é de quem faz, né? É bem por aí, né? É bem por aí. Exatamente. Amor, muito, muito, muito obrigado. Que papo incrível. Eu não quero nem me colocar no papel dos próximos, porque segunda-feira tem Jorge, que a gente vai falar sobre a questão das influências do Nossa. universo no comportamento. Na terça-feira, a Aloy falando de mentoria. Na quarta, o Roberto Deschi. Na quinta-feira, a Delba. Meu, eles estão fritos, porque a cada dia a gente está colocando mais ingredientes É. nesse bolo aí, eu não quero nem imaginar. A tua parte já passou, sabe? É tipo chamada oral, vai chamando os alunos. A tua chamada oral já passou, Mari, você já está aprovada. Olha, Agora, Ari, quem vai encarar o professor Ari na segunda-feira, que se cuide. Né? Não é assim? Ari, eu sou muito grata, sim. Eu acho que o nível das pessoas que você. Eu nem não me vejo nesse nível das pessoas que Ah, você para, traz. vai. Me sinto muito valorizada por estar aqui. Isso é muito bom e é muito importante para mim. É sempre os desafios, né, que a gente enfrenta e que nos fazem crescer. Uhum. E você tem esse dom, né, de nos trazer para nos fazer crescer. Imagina que Então, é isso. Você pode esse, ter certeza que a soma das pessoas que estão aqui que fazem o valor uma das outras, né? Porque, na verdade, eu estou servindo, que é a minha missão mesmo de vida, né? Que é ser catalisador. Então, assim, no momento que eu convido pessoas para um programa de televisão, no momento que eu convido as pessoas para lives e faço essas trocas, você vê que uma reforça a outra. Porque eu estou ouvindo de todo mundo falando assim, nossa, não acredito que você me convidou, que bacana tal. E eu fico pensando, caramba, eu estou ouvindo isso de todo mundo. Porque todo mundo é muito bom, né? Todo mundo que está participando aqui é muito bom. Não tem assim, realmente a gente está fazendo a régua por cima para não ter perigo de ter uma live que fala assim, poxa, essa live hoje caiu um pouquinho. Não. A gente está fazendo com que cada dia fique mais pro alto. E aí eu não quero nem saber os caras da semana que nossa, vem o que mas eles vão assim, fazer, porque eu tô me sentindo esses caras tudo do TEDx aí, poxa vida. É uma régua muito alta mesmo, é muito, né? muito bom. É que você ainda não viu quem vem por aí, mas Uh! tá uma galera boa. Vai ser sempre um pessoal. Eu, nesse sentido, tive essa preocupação quando a gente falou, vamos fazer. E aí acho que é uma característica de cada um, tem a ver com essa questão também, né, do coaching e tal, que é assim, né? Você tem que fazer um plano, aí faça e realize bem feito. Assim, se for para fazer mais ou menos também, é a mesma coisa que tentar, vou tentar fazer uma live. Não. Se é para fazer uma live, faz uma live. Se é para fazer um programa de televisão, eu lembro quando eu comecei Pessoas de Valor, todo mundo, você é louco, vai fazer um programa para falar de desenvolvimento humano em TV aberta, né? Faz no YouTube e tal, faz no TV. E de repente, 4 anos depois, a gente já entrevistou pessoas do mundo inteiro. Hoje as pessoas que estão de fora, né? Então, o cara já É uma teve da referência. Israel e tal, vem para o Brasil e dá entrevista para a gente. Ontem mesmo eu estava entrevistando o CEO da Yellow, que veio de Belo Horizonte para conversar Olha, comigo aqui em São Paulo. Tal. Então, assim, realmente a gente está com essa preocupação de trazer um conteúdo bem bacana, porque aí a gente assume que tem uma preocupação com quem assiste, que é assim, o nosso telespectador no programa e o nosso internauta que assiste as lives, realmente são pessoas de qualidade também, e aí por isso a gente tem uma entrega diferenciada, né? olha, e quem Gratidão. age é isso aí, porque você agiu, você pensou, o que eu quero? Passou 4 anos e você tá aí. É referência, isso daí. É referência, é isso aí. Muito obrigado, querida. Gente, para quem Obrigada. acompanhou até agora, muito obrigado também. Se você está assistindo essa live agora, ou pelo Instagram, ou pelo YouTube, que ficou gravado,
Comenta o que você achou também. Sempre manda É. um aviãozinho para as pessoas, Pode tal, mandar compartilha. perguntas aí, se o pessoal quiser Pergunta, mandar isso. perguntas. Ontem até a doutora Andréia falou assim, pô, vamos criar um grupo de mentoria para mentorar algumas pessoas, Eu tal, vi. porque a gente está com um grupo muito bacana. Quem sabe, de repente, vocês que estão assistindo, né, que estão acompanhando, fique aí também numa vibe de fazer coisas bem bacanas, porque a gente está sempre preocupado muito com qualidade de conteúdo para trazer informação de qualidade, sempre com muita fundamentação para não ficar, né, nesse campo que às vezes a internet traz, que assim, a internet é só superficialidade, só informação mais ou menos. Não, dá para trazer coisas muito boas, dá para trazer conteúdo e a gente está mostrando isso É. nos dias que a gente está fazendo as lives, né? Depende do que você procura, né? A Fernanda, Exato. A Fernanda tá aí agora, a Irene também, maior galera, nossa, todo mundo aqui, se a gente obrigada, for ler, Ronange também. A Ronange, obrigada. a gente é meio egoísta, porque a gente acaba, as pessoas participam ali do chat, mas a gente acaba conversando aqui, acaba até esquecendo, vira quase um programa de televisão. Mas o pessoal entende porque a gente está fazendo uma entrega e a responsabilidade de entregar um conteúdo bacana, eu acho que a gente tem cumprido a risca, tá bom? Então, na segunda-feira, agora a gente folga, né? Porque esse final de semana sextou, amanhã então a gente também tem que ter um pouco, o Flávio Maneira que fala, né? Você tem que ter um tempo para descansar o cérebro, para o cérebro poder continuar uma esponja absorvendo. Então, bora lá, que segunda-feira, Jorge, terça-feira, Jorge Aloy, quarta-feira, Roberto Debski, quinta-feira, Delba Alegre. E aí, na outra semana, eu te falo quem vão os convidados, quem são os Só convidados do fera, final do só mês. Só fera. fera. Mari, obrigado. Obrigada, Obrigado. Fica Ari. com Deus. Até. Tchau, tchau. Beijão. Tchau. Obrigado vocês pela audiência e vamos embora, né? Vamos curtir o final de semana e aí a gente volta na segunda-feira, 10 da noite no Instagram, aqui no meu perfil Ari Brito, tá bom? Até mais.